E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida do nosso candidato a campeão mundial, Yamukir Sindarov, enfrentando o Jordan Van Foreest na Copa Sinquefield. Para quem não sabe, o Sindarov está competindo pela última vaga do Grand Chess Tour. E ele tá competindo por essa vaga junto contra o Vincent Keymer, que também tá jogando esse torneio, a Copa Sinquefield. E, basicamente, os outros jogadores que estão jogando o evento também já classificaram para a final do Grand Chess Tour. Tô falando do Wesley So, do Fabiano Caruana, do Praggnanandhaa. E o Sindarov precisa ganhar as próximas partidas aqui do torneio para ele poder classificar para a final deste evento. E então, o que acontece é que nós vamos ver agora o Sinda mostrando preparação que eu não acreditava que ele mostraria até o seu match contra o Gukesh. Nós temos o Preparov de volta e ele é um jogador assustador. Então, sem mais delongas, bora dar uma olhada nessa partida incrível. Ele começa com o peão na casa de D4, vem cavalinho F6 da defesa índia, C4 ocupando o centro do tabuleiro e E6. A ideia aqui é o convite para Ninzo End, a gente fala, né? O jogador de pretas deixou as brancas colocarem 2 peões no centro, mas ele tá falando que 2 é bom, só que 3 é demais. Então, se as brancas tentarem forçar o E4 com o cavalo C3, o jogador de pretas tem a tendência de jogar bispo B4, cravando o cavalo, não deixando o E4 vir, e essa é o que a gente chama de defesa Ninzo-Índia. Então as brancas vão atrasar de propósito o cavalo C3 jogando o cavalo em F3, que é o que a gente chama de variante anti-Ninzo, né? Porque bispo B4 agora eu não sou obrigado a cobrir de cavalo em C3, deixando você dobrar os peões, eu cubro de bispo em D2, e aí depois que você troca, eu desenvolvo com tempo, ou de dama, ou de cavalo, preparando o meu E4. E o jogador de pretas vai segurar o desenvolvimento do bispo até as brancas tirarem o cavalo para C3. Então o preta joga um B6, e esta daqui é o que a gente chama de defesa índia da dama, né, por transposição. Se fianqueta o bispo do lado do rei, vira a índia do rei. Quando fianqueta o bispo na lado da dama, é a índia da dama. E o Sinda vai jogar a linha com o A3, que é o que a gente chama de variante do Petrosian. O A3 ele é um lance muito curioso, porque ao mesmo tempo que parece um lance que você não jogaria na abertura, né, não tá controlando centro, não tá desenvolvendo peça, ele é um lance, na verdade, de controle central, porque se você joga cavalo C3, o jogador de pretas pode jogar, né, depois do bispo B7, ou até bispo B4 imediato, né, não deixando eu jogar E4, e depois ele vai jogar o bispo B7 dele, controlando o ponto E4, e vai controlar com cavalo E4, F5, ideias normais aqui de índia da dama, né? Só que ao jogar A3, se as pretas só jogarem bispo B7, eu vou colocar o cavalo em C3, e eu tô ameaçando, na verdade, o D5, eu não tô ameaçando jogar E4, mas eu tô ameaçando o D5. Então se você joga, por exemplo, bispo E7, eu jogo D5, e agora o seu bispo não controla mais a casa de E4, após o roque eu vou jogar E4, e brancas tem um jogo espetacular. Então, ao jogar peão na casa de A3, a variante do Petrosian, o jogador de pretas não pode seguir normal, né? Se ele seguir com a ideia normal bispo B7, bispo B7, brancas vão ter um domínio central brutal. Então vem aqui as várias tentativas de refutação. Mais normal aqui é jogar D5 depois do bispo B7, mas bispo A6 joga o Forest, pressionando o peão de C4. E a ideia é, olha, eu vou fazer você jogar E3 para defender o peão da casa de C4, daí E4 deixa de ser uma ideia, ou vou fazer você jogar dama C2 para defender o peão. Só que depois do dama C2 eu volto o bispo para B7 e agora a sua dama não apoia mais o avanço D5. Então agora não dá mais para você jogar o que você queria jogar, né? E normalmente as brancas vão aceitar a concessão, fazer cavalo C3, né, para tentar jogar E4. Pretas vão bater no centro com C5, D5, coisa do gênero. Essa posição já foi jogada centenas de vezes, né? Na verdade, milhares de vezes em partidas de mestre, mais correta do que centenas, né? A posição extraordinariamente conhecida, esse bispo A6, bispo B7, parece uma ideia super idiota, mas é uma ideia genial. E as brancas aqui vão jogar o D5, que é, na verdade, um gambito que não tem nome, não tem nada. Isso daqui não foi jogado no mais alto nível do xadrez ainda. É um lance que, se você procurar nas bases de dados, você vai ver que até tem pessoas que já jogaram no passado, mas nunca em um torneio sério de xadrez, nunca no alto nível, né? Apenas capivaras aí que devem ter jogado como uma pendurada mesmo. E aqui o Sinda está mostrando preparação, gambitando o peão de D por rápido desenvolvimento e já temos um jogo na prática fora de teoria. Depois de 2 minutos de reflexão, o Forest pensa, tudo bem, eu acredito que a melhor maneira de eu jogar isso vai ser aceitando o gambito, como normalmente é. Então ele aceita o gambito, peão toma de volta,
E agora ele gasta cerca de 4 minutos decidindo se toma de cavalo ou se toma de bispo, certo? Sabendo muito bem que, independente de como ele capture, o que as brancas gostam aqui da posição é da perspectiva de poder jogar E4 e de pretas não terem nenhum tipo de controle central. Então, se eu tomo de cavalo, eu levo o E4 imediato. Se eu tomo de bispo, o bispo pelo menos controla o ponto E4. Vem cavalo C3 questionando o bispo, e olha que situação. O Floresta aqui gasta mais ou menos 1 minuto e 40 segundos e ele não volta o bispo para B7, que eu acredito ser a linha mais normal, né? O lance mais natural. Ele joga um lance que eu não jogaria nem 1 milhão de anos, ele joga bispo E6, né? O lance que eu tava contemplando, vendo esse gambito pela primeira vez, era bispo B7. E pelo jeito você fica bem pior se você jogar, porque bispo B7 deixa as brancas terem um desenvolvimento maravilhoso com E4, bispo F4, e a ideia é, se você joga normal, tipo D6 para não poder chutar o cavalo, né? Bispo F4, bispo E7, e pretas vão rocar, e brancas também, as brancas vão rocar grande, e como o jogador de brancas gambitou, e você teve que gastar um tempo trazendo o bispo pra cá e depois voltando, você tá muito atrasado, então o ataque das brancas chega muito antes, com G4, H4 e ideias afins, né? Então as brancas já podem jogar G4, sacrificando um peão para jogar torre B1, H4, H5 e ideias, né, totalmente desagradáveis. O computador pode até segurar, mas eu duvido que um ser humano jogando contra o Sindarov, que é um jogador que tá quase com 2.800, teria a habilidade de segurar essa posição. Acho que, honestamente, é algo perto do impossível, né? E o bispo E6 aqui do Floresta é um lance muito interessante porque ele tá meio que se preparando para levar todo esse ataque, trazendo peça para a ala do rei. Beleza, vem E4 do Sinda, bispo E7, bispo F4, roque, e agora, pela primeira vez, o Sinda gasta tempo nesta partida e ele decide jogar torre D1, né? Trazendo apenas aqui a torre para o jogo. Então, basicamente, saindo da abertura, o jogador de pretas acabou chegando numa situação relativamente confortável, conseguiu desenvolver tudo, conseguiu fazer o rock dele, mas o jogador de brancas tem uma iniciativa forte pelo peão gambitado, na ideia, por exemplo, de que se você só jogar cavalo C6, você vai ter, é claro, que lidar com pressão em C7. Cavalo B5 é uma ideia. Não dá para jogar D6 porque o E5 vem de qualquer forma e a torre tá na cara da dama. Então, as pretas jogam C5, um lance muito forte, né? Vendo que o peão em C7 poderia ser um alvo e pegando espaço no centro do tabuleiro, mas, é claro, enfraquecendo aqui uma casa, certo? O Sindarov apenas desenvolve preparando o roque com bispo E2, cavalo C6 e H3 aqui joga o Sindarov. Que é um lance bem curioso esse H3. Eu não sei se ele estava incomodado com a perspectiva de cavalo H5, eu acho que é isso, né? Ele queria poder manter o bispo nesta diagonal, né? Então, H3 é interessante, porque aí se cavalo H5 em algum momento, o bispo pode ir para a casa de H2. E nesta posição, dama C8 joga o Van Foreст saindo da cara da torre para poder jogar D5, eu imagino. E o Sinda, não querendo permitir que o jogador de preta jogue D5, joga cavalo D5, ocupando a casa fraca, e a máquina diz que o jogador de pretas vai igualar. Dito isso, essa é uma posição muito difícil de você jogar de pretas, né? A ideia correta para as brancas era apenas seguir fazendo roque, e pretas não vão conseguir jogar o D5 tão cedo, né? Dito isso, cavalo D5, a ideia para você igualar jogando de pretas é trocar material e aceitar esse fortíssimo peão que as brancas vão ter no centro. Joga bispo D5, E por D5, cavalo D4, troca tudo por aqui, cavalo por, peão toma, trocam-se as damas, caso você queira, ou dama D3 para tentar pegar o peão de volta, devolve o material aqui e temos um jogo normal e tranquilo. No entanto, o Van Foreст decide jogar bispo em D8, né? Ele tá com o bispo aqui controlando bastante os saltos de cavalo e tá argumentando que eu não vou tomar esse cavalo tão cedo, certo? Pelo menos não se eu não for obrigado a tomar esse cavalo tão cedo, porque eu não quero lidar com este forte peão na casa de D5 apoiado aí pela torre e tudo mais. Vem roque do Sinda, cavalo D4 por parte do Van Foreст e cavalo por D4, certo? Peão toma e não queremos trocar damas com menos material, apenas dama D3. Seguido por agora, bispo toma cavalo e depois de peão toma, você poderia imaginar que a situação ela é a mesma situação que eu mostrei na máquina, sendo a situação que o computador avaliava como igual. Dito isso, é um pouco diferente. Tem um bispo na casa de D8, né? O bispo não tá na casa de E7. Que diferença isso faz? Você pode se perguntar. As torres vão ter uma dificuldade muito maior de se conectarem, porque o bispo tá numa casa na 8ª fila
E isso já é suficiente para a máquina dar essa vantagem esmagadora para o Sindarov e para a posição ser uma posição de vantagem gritante para as brancas, porque essa falta de desenvolvimento aqui vai realmente fazer o gambito valer a pena. Cavalo por D5 com tempo no bispo, o bispo volta para G3, e agora, bispo C7 deveria ser jogado por parte das pretas, tentando desenvolver de alguma maneira, mas é difícil de você jogar um lance como esse, porque as suas peças estão muito mal posicionadas, veja só. Bispo C7, certo? Eu posso jogar bispo F3 cravando o cavalo, por exemplo, né? E agora, ao cravar o cavalo e ameaçar ganhar esse cavalo, você, na verdade, já não tem uma resposta muito clara de como que você deveria tirar o cavalo daqui sem acabar perdendo a torre. E se você tira o cavalo daqui, perde a torre, a dama não pode tomar, porque senão você perde o bispo também. Então, em antecipação a bispo F3, o Van Foreest joga um lance super natural, cavalo E7. Né? E natural por quê? Porque não cavalo F6, né? Cavalo F6 também é um lance bacana, mas vai servir problemas similares ao cavalo E7 com a ideia de bispo D6 do jogador de brancas, né? Aqui bispo D6 viria tocando ali a torre e após um torre 8, bispo em F3 e olha esses bispos, que coisa maravilhosa, né? A torre ali vai acabar sendo perdida. Ao jogar cavalo E7, a ideia é eu poder resolver bispo F3 com cavalo C6. Olha só, tô salvando a torre no canto taticamente, muito inteligente. Mas o lance que faz o Foreest sofrer é o mesmo bispo D6. Agora cravando o cavalo e preparando para jogar bispo na casa de F3, tocando ali a torre no canto. E o mesmo torre em E8 aqui agora, desta vez descravando e renovando aquela ideia do cavalo C6, não funciona de maneira tão simples que eu jogo dama em E4, certo? Aqui eu tô tocando o cavalo e cravando o cavalo a uma torre sem defesa, ao mesmo tempo que eu tô tocando a torre. E simplesmente não tem uma boa... Não existe uma boa defesa para as pretas, tá tudo muito mal posicionado aqui. Parece que dama C6 defende tudo, mas não defende, porque eu tomo de torre aqui em D4, depois da troca, né, eu ainda tô com o cavalo cravado, é muito fácil de eu pressionar. Então dama C6, torre por, dama por, torre por, olha que situação horrorosa, né? O bispo ele não tem lance para jogar, porque C7 tá controlado. Eu vou jogar depois um bispo F3 e torre em E1 e eu vou acabar ganhando esse cavalo. Mesmo que você jogue, sei lá, rei F8 para apoiar o cavalo, você não descrava, né? Porque mesmo que a torre e o cavalo estejam defendidos, o bispo aqui é um problema. É uma situação muito complicada que o Foreest se colocou. Na partida dama C6, né, na ideia de, tudo bem, eu levar bispo F3, tudo bem, né? Eu tô entregando a torre, mas pelo menos eu pego o bispo. Mas, dama por D4, eu vou jogar o bispo F3, eu vou ganhar a torre sem nem ter que entregar o bispo. Não vou nem ter que entregar material para eu ganhar essa torre aqui no canto do tabuleiro. E nesta posição, cavalo em F5, saindo da cravada em cima da torre com o tempo na dama, que é bem importante. Dama G4 com o tempo no cavalo. Cavalo por D6, bispo F3, dama C7 e bispo por A8. Na prática, é uma sequência tática que permite ao Sindarov ganhar a qualidade e permite ao Van Foreest, né, basicamente lidar com a cravada em cima de E7, né? Vem bispo em F6, desenvolvendo com o tempo aqui em cima do bispo. Dama na casa de F4, na prática forçando troca de material, sabendo muito bem que ele está numa posição de vantagem. Então ele está forçando aqui a troca do bispo pelo cavalo, né? E cavalo B5 segurando ali a própria dama, né? Dama por C7, cavalo por, o bispo volta para a casa de F3 e torre D8. Então, em apenas 20 lances, né, o Sindarov ele ficou completamente ganho contra um dos melhores jogadores do mundo, o Jordan Van Foreest, e ele teve que, assim, ele nos deu uma palhinha do que nos aguarda no torneio dos candidatos, né? Ele joga a torre D2 segurando aqui o peão de B, vem D5, torre D1, vem D4, torre C2, tocando ali o cavalo E6 ele começa a avançar a ala da dama, G6 aqui vem por parte das pretas e G3 só girando uma casinha para o próprio rei. H5, H4, rei G7, bispo E2, e esta ideia bacana também, né? Você gostaria de bloquear o avanço do peão com peças menores. Então, uma ideia bacana aí para você que está jogando contra um peão passado é que a sua torre, ela perde muita atividade bloqueando o peão. O bispo não, ele bloqueia o peão como se o peão nem existisse. Então, busque bloquear uns peões passados com peças menores, bispos, cavalos e afins, né? Vem A5, torre C6. Outra ideia interessante, né? Você vê que o Van Foreest ele tá tentando trocar peões, mas não peças.
Porque se todos os peões forem trocados, a qualidade tende a não ser suficiente para ganhar. Por exemplo, rei-torre contra rei-bispo é um final teoricamente empatado, ou rei-torre contra rei-cavalo. Salvo raríssimas exceções, é um final, né, teoricamente empatado. Então, o A5 e o H5, ideias afins tentando trocar peões aqui, são a melhor tentativa de empate, né? Então, A por B4, A por B4, B5, torre B6 forçando a vitória do peão de B, cavalo C7 defendendo uma vez, mas não adianta, né? Ele toca o cavalo volta para D5, e agora ele joga a torre na casa de C1, que é um lance, assim, muito, muito, muito forte, na ideia de eu tô entregando aqui o peão, mas eu vou infiltrar a segunda torre na sétima, e eu vou te dar mate relativamente rápido, né? Caso você vá capturando o peão aqui à torta e à direita. Você precisa ficar de olho na casa de C7. Vem bispo E7, então, querendo pegar o peão de bispo e não de cavalo. E bispo toma B5. Bispo por B4, bispo C4 tocando aqui o cavalo segura o bispo e o cavalo tá atacado. Bispo F8 e normalmente você tomaria esse cavalo sem hesitar na ideia de trocar peças, mas não trocar peões. Mas o Sindarov vê coisa melhor. Ele joga a torre 1, porque ele tá argumentando que o Van Forecht está em uma Zug, né? Olha que coisa bonita, né? As pretas aqui estão em Zug, porque se você tira essa torre daqui, o cavalo cai. Se você tira o cavalo daqui, F7 cai. Então, seus únicos lances são torre D6, permitindo uma infiltração na oitava fila, melhorando a torre, né? Algo como bispo A3, alguma coisa assim, permitindo um torre em E5, chutando o cavalo daqui para pegar F7, ou disparar o peão. Pretas não tem muitas opções. Então, né, ele vai atrás ali do peão, acaba ganhando o peão e pouco tempo depois ele ganha F7. Na verdade, cavalo H6 ainda existe, rei G2, bispo C5, F3, rei F8, ele vai acabar colocando o adversário ainda em outra Zug aqui, avançando o G4 na ideia de jogar G5, né? H por F por G4, brancas estão ameaçando jogar G5, e depois ficar pressionando ali o peão de F. G5 veio por parte das pretas mesmo, tentando trocar os peões que faltam para tentar empatar. Torre B5, olha que ideia. G por H4, eu vou jogar o G5. Se G por H4, eu vou jogar o G5, que é o que acontece na partida. Cavalo vai para a casa de G8, torre em F5, força aqui a vitória do peão. Nem cavalo H6 não existe, né? F6 entregando aqui o peão. E de novo, se você simplesmente toma, certo? Isso daqui é um empate teórico. Você tem que manter os peões. No tabuleiro, qualidade a mais não é suficiente para vencer, não. Você precisa manter os peões. Isso aqui é um empate teórico, tá? Então, depois do F6, torre A5 joga o Sinda. Que é um lance bizarro, né? Porque F por G5, parece que o jogador de pretas, na verdade, não somente tá numa posição onde ele empatou, ele parece estar com vantagem. Só que torre cheque pega o cavalo. Torre cheque, rei G7, torre por G8. Eu pego o cavalo. E agora eu vou te dar mate, né? Eu vou te dar mate, porque torre bispo contra cavalo e bispo é empate teórico. Agora torre bispo contra bispo não, né? Vem rei G7, torre A7, cravando aqui. E nesta posição, o Van Forecht decide que teve demais e abandona a partida. Por que ele abandonou? Ele abandonou porque o bispo está cravado, né? E ao mesmo tempo que ele está cravado, se você joga rei F8 para defender e descravar, você leva a torre A8 e perde a torre. Ao mesmo tempo, o cavalo está ameaçado e não tem casas para onde ir, e ele é o responsável por segurar o bispo. Então F por G5 leva bispo, toma cavalo, rei toma torre por, e agora as pretas vão levar o checkmate. Muito brevemente os peões serão perdidos, o rei vai ficar preso na oitava fila, e brancas vão dar mate. Com essa vitória, o Sindarov chega mais perto de se classificar para a grande final do Grand Chess Tour, que eu acredito que ele vai conseguir aí a classificação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.